Muito bem, vamos lá. Livro Missionários da Luz, André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos estudar o capítulo número 3, Desenvolvimento Mediúnico, e conforme for a gente começa também o capítulo número 4, Vampirismo. E nós iniciamos, no nosso último encontro, esse capítulo do Desenvolvimento Mediúnico, então vale a pena que a gente pegar esse recomeço, fazer esse recomeço, para contextualizar todo o nosso estudo de hoje. Anteriormente nós estudamos o capítulo número 2, a epífise, e aí nós tivemos aqui um detalhamento sobre a importância da glândula pineal, a função dela dentro do campo das emoções, que nós vivenciamos, e ao mesmo tempo também de conexão com o plano espiritual. E aí então comentar, André Luiz, recebendo a orientação de Alexandre, passa para nós aqui os contrastes que existem no nosso comportamento, por um lado buscando esses prazeres vinculados principalmente ao campo da sexualidade, e não necessariamente, quando nós falamos em sexualidade, é importante a gente lembrar que não é tratar especificamente do ato, mas o erotismo, o envolvimento, os desejos, as tendências, tudo isso faz com que nós concentremos a nossa atenção em busca dessa satisfação e, por outro lado, nós acabamos nos distanciando dessa conexão tão sutil com o plano espiritual. Bom dia, abraço. Então, trouxe para nós aqui um detalhe bem detalhado, essas explicações. No número 3, então, capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Vamos lá, então, na nossa leitura. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. André Luiz aqui falando, então, dos compromissos que ele tinha no plano espiritual, que não possibilitava que ele fizesse essas viagens, essas excursões com Alexandre para aprender um pouco mais sobre o exercício mediúnico. Então, mas sempre que possível, ele procurava esses novos conhecimentos. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário nas atividades de comunicação, comunicação mediúnica. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Comentamos sobre isso no nosso encontro anterior. E aí, então, dois pontos importantes aqui. Inicialmente, aqui a presença de André Luiz nesse grupo, no grupo espírita, entre encarnados, e aí, então, o que ele chamou a atenção foi exatamente a movimentação que existe no plano espiritual antes mesmo de iniciarem os trabalhos das atividades aqui do mundo físico, dos encarnados. Então, quando se chega num horário marcado para fazer ali um determinado tipo de trabalho, por exemplo, uma palestra às 8 horas da noite, durante a tarde toda houve a movimentação por parte dos espíritos, conduzindo ali aqueles espíritos que necessitam de trabalho, necessitam de assistência, trabalhadores que vão se posicionar de acordo com a tarefa que vão realizar, enfim, aquela movimentação toda nos bastidores, entre aspas, no plano espiritual, enquanto o trabalho dos encarnados acontece apenas naquele horário agendado que nós presenciamos. E lembramos disso também não apenas dentro do mundo do ambiente espírita. Como eu já comentei com vocês, quando nós falamos de qualquer atividade que envolve a relação do mundo físico com o plano espiritual, e podemos, nesse caso, falar principalmente de instituições religiosas que nós temos aqui no mundo físico, antes de acontecerem os cultos, as reuniões, o trabalho já acontece há muito tempo. Por exemplo, no caso das missas que acontecem, imaginemos quantos espíritos são conduzidos para participarem desses trabalhos e serem auxiliados pelos encarnados, pelos desencarnados, com a colaboração dos encarnados, sem que sequer eles tenham essa conscientização. A mesma coisa acontece numa igreja evangélica, a mesma coisa acontece num terreiro de Umbanda. Dá para a gente imaginar?
principalmente porque, no caso da Umbanda, nós temos ali um intercâmbio muito ativo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, enquanto os trabalhadores comparecem naquele horário para cumprir ali, né, os seus compromissos com a instituição, antes disso e depois disso o mundo espiritual vai trabalhando enquanto os encarnados não chegam para poder prestar ali o seu auxílio. Quando, né, é necessário, os desencarnados então fazem o seu trabalho ali naquele ambiente, um ambiente protegido, um ambiente preparado, né, e toda aquela mobilização. Então é importante, toda vez que a gente chega num local imaginando que ele se encontra vazio ou que vai começar alguma coisa, muitas coisas já aconteceram e muitas coisas vão acontecer enquanto nós encarnados estamos ali, chegando, né, para poder participar de algum evento. E depois aqui em cima, deixa eu ver... Tá, aqui eu já tinha comentado. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se deles, em maior proporção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E aquilo que nós também comentamos, né? Que nós encarnados, muitas vezes, solicitamos o amparo do mundo espiritual, principalmente no caso das práticas espíritas, o passe, alguém pedindo oração, alguém pedindo cirurgia espiritual. Então a gente vai muito mais assim por necessidade do que por uma crença realmente sólida. Então, no plano espiritual, os efeitos magnéticos são muito mais patentes, né? Porque é uma troca de fluidos, e nesse caso, os fluidos que são oferecidos aos necessitados agem sobre o corpo perispiritual. No nosso caso, como é o corpo físico, nós não vemos uma intervenção direta desses fluidos, né, dessas energias, acabamos então, né, naquele campo da fé. Eu tomei um passe lá, tomara que dê certo. Eu fiz a cirurgia, eu espero que dê certo. Diferentemente do que acontece nos tratamentos aqui no mundo físico, né, quando nós falamos de antibióticos, injeções, vacinas, cirurgias, né, que é tudo muito mais claro para nós, porque age diretamente no físico. Agora, essa parte mais etérea, vamos dizer assim, fora do mundo material, no campo das energias, muitas vezes nós negligenciamos, embora participemos das atividades de assistência. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Né? Aqui já é autoexplicativa essa colocação de Alexandre. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho um lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo de manifestações iniciais. Né? Aqui são as queixas, né, apresentadas pelos aprendizes da doutrina, né, que procuram então adentrar no campo das experiências mediúnicas, dos trabalhos mediúnicos. Né? Então, psicografia, aquele que tenta escrever e não vê uma resposta, aquele que fica simplesmente nas impressões iniciais das manifestações, mas não se desenvolvem a partir dali. Então, sendo esse capítulo tratando dessa parte do desenvolvimento mediúnico, nós falamos de um grupo de aprendizes que se encontram ali concentrados para desenvolverem, né, esse trabalho, ou desenvolverem suas capacidades mediúnicas. E continua. A palestra continuou interessante e pitoresca.
Decorridos alguns minutos com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, o espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, como já comentamos, né, que essa mediunidade construtiva lembra o Pentecostes lá do Novo Testamento, que foi mencionado aqui, né, das línguas de fogo do Espírito Santo, como foi interpretado na época. E aí então falava sobre todos os sacrifícios, todos os esforços que os médiuns precisam fazer para o devido exercício da mediunidade. Porque o fenômeno em si, ele pode ser provocado por qualquer um que tenha essa capacidade. Porém, as consequências acabam sendo bastante danosas, como foi colocado aqui pelo Alexandre, né? Uma viagem nos círculos de sombra. E aí então fala sobre os campos da obsessão, os campos, né, da ilusão, dos desequilíbrios. Então a mediunidade exercida de um modo nobre, de um modo construtivo, exerce muito mais do que o próprio potencial do médium uma conduta adequada ao propósito que ele se oferece. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise principalmente assemelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o Alexandre gravemente, o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas giradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra. Não, André, não temos sob nossos olhos a espiroqueta de Schauding, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas. Humanos são bacilos psíquicos de torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente.
têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Bom dia, Regina. Então aqui, antes da gente continuar, trata exatamente disso, né? Existe essa vida paralela, né, que eu já comentei com vocês, essa dupla personalidade que nós temos. Uma personalidade terrena e uma personalidade espiritual. Então nós fazemos essa separação para que não tenhamos ali os dramas de consciência. Então aquilo que eu faço na minha vida não vai mudar nada a fé que eu tenho em Deus, a fé que eu tenho na crença que eu abraço. E muitas vezes é uma crença sincera. Porque naquele momento em que a pessoa se reúne com seus pares, naquele momento em que a pessoa se encontra num ambiente que para ela é o ambiente ideal para professar a sua crença, ela se encontra ali completamente devotada. Mas fora dali, ela já começa a entrar em desequilíbrio, porque aí então, desequilíbrio de várias formas, né? No campo emocional, no campo do comportamento, no campo das viciações, no campo das tendências, então, e não apenas da sexualidade. Muitas vezes eu vou ali cumprir ali o meu compromisso religioso, e aí depois eu saio e eu falo mal das pessoas, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que me envolvo com vícios, por exemplo, do consumo, do álcool, das intrigas. Muitas vezes sou um indivíduo preguiçoso dentro dos meus compromissos, sou negligente com tudo aquilo que eu preciso fazer. Então nós vemos assim que nessa dupla personalidade a gente tem exatamente isso. Um comportamento voltado para o plano espiritual, naqueles momentos específicos, esse é o grande detalhe agora, porque eu tenho naquele horário, naquele dia, eu vou naquele local, e aí então eu faço ali eu cumpro ali o meu compromisso. Só que depois eu saio e passo todas as demais horas da minha vida pensando, reclamando, agindo, me comportando dessa ou daquela forma. E aí, obviamente, né, como a gente já chegou até a comentar sobre isso, quando nós falamos sobre a prece, o indivíduo, então, passa o dia inteiro ali com as suas correrias, com as suas preocupações, satisfazendo ali os seus vícios, as suas tendências, e aí depois ele chega à noite em casa, põe a cabeça no travesseiro, ele faz uma prece e pede, né, bons amigos espirituais, me conduzam para os planos onde eu possa aprender, onde eu possa servir. E aí então ele faz aquela prece de 1 minuto, 2 minutos, quando tem ali muita disposição, mas durante o seu dia é um dia completamente desequilibrado. E então ele cai naquela ilusão de que aquele momento da prece é o momento mais sublime do seu dia. Sendo que, na verdade, nós temos que, conforme o tempo vai passando, fazendo a unificação dessas duas personalidades. A personalidade espiritual que eu tenho e a personalidade terrena. E aí então eu vou unificando as duas e eu passo, no momento em que eu consigo fazer essa devida união, me comportar no meu dia a dia da mesma forma que eu me comporto quando eu estou ali professando a minha fé. Então é o que nós vemos aqui, essa ideia de que nós fazemos a separação. Aquilo que eu faço no meu dia não tem nada a ver com aquilo que eu faço durante o meu momento religioso. E é que nós vemos, né, de todas as religiões, não apenas espíritas. Quantas vezes nós vemos, né, em comentários que as pessoas fazem, né, pessoas que nós conhecemos, por exemplo, ou mesmo nós que somos conhecidos de outras pessoas, temos um comportamento semelhante, que aí então eu
em ambientes virtuais, né, em redes sociais, onde eu posto ali todas as intrigas, fomentando nas pessoas aquela sensação de ódio, de medo e coisa e tal. Aí então, naquele meu momento sublime, aí eu me elevo espiritualmente e me conecto com Deus. E no meu dia a dia eu continuo sendo essa pessoa que provoca muito mais angústias na relação com outros, já que eu me encontro protegido pelo ambiente virtual. Segundo, porque esse meu momento é momento do mundo físico. Então eu não tenho nada a ver com aquilo que eu faço dentro da minha igreja, dentro do meu centro espírita. E aí então nós acabamos nos iludindo. E é por isso que nós, muitas vezes, nos esforçamos para fazer esse trabalho de espiritualização, e ele demora, muitas vezes não tem resultado. Aí nós acabamos enfraquecendo, né, na nossa fé, pensando assim, poxa, mas eu me dedico tanto, né, e os problemas continuam, peço ajuda, mas eu não sinto nenhum tipo de amparo, e aí a gente começa então a se queixar. Eis aí então, né, essa questão que foi colocada para nós aqui. Né? Então, como foi dito aqui por Alexandre, né, o pobrezinho desse nosso estudante aqui da doutrina, né, o pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria do sexo é equilíbrio da vida. E aí mesmo depois recebendo as advertências, ele acha que, na verdade, são pensamentos, né, que surgem na mente dele para fazer com que ele se sinta podado, se sinta proibido. Bom dia, Zélia. Se sinta proibido, né? Não, eu não posso fazer isso porque lá está dizendo que é proibido. E na verdade são os espíritos amigos que estão intuindo, dizendo, olha, mude seu comportamento porque isso está te fazendo mal. E continua aqui para nós. Nos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no casulo, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago. Manifestava sua influência até o bloco fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Que ele fala da medula óssea, né, que produz ali renovação de sangues, né, glóbulos vermelhos e tudo mais. E aí então, mesmo promovendo essa renovação sanguínea, ele acaba sendo nula, porque ele está constantemente absorvendo essas substâncias tóxicas e aí então prejudicando o seu organismo. Então é aquele assim, o corpo tentando trabalhar para melhorar e, por outro lado,
fatores externos estão ali provocando todo esse problema, né? Fatores externos porque nós falamos do álcool em si, né? Mas poderia ser um fator interno, como no caso de uma doença, de um câncer, por exemplo, que poderia trazer ali grandes problemas. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância, em estudo, anula diariamente grande número de néfrons, né, estruturas do rim, né? O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E, não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Então, ele comenta para nós aqui, né, de uma forma um pouco mais técnica, todas as alterações que ocorrem, né, no corpo de alguém que, por exemplo, nesse caso, faz uso do álcool. Mas a mesma coisa nós poderíamos estender facilmente para o tabagismo, a alimentação desregrada, né, uma alimentação com muitos condimentos, com elementos que trazem prejuízo, muitos açúcares, muitas gorduras, né? E aí então o indivíduo vai comendo, o seu corpo tentando se manter em equilíbrio, porque a natureza do organismo é manter o equilíbrio. E aí então o próprio organismo acaba sendo sobrecarregado por esse trabalho que acaba sendo infrutífero, porque conforme ele tenta trabalhar para retomar a sua condição natural, ele acaba sendo depois influenciado, bombardeado negativamente por esses fatores externos. Então aqui nós tivemos uma breve descrição. Então, quando André Luiz desencarnou, nós lembramos que ele se encontrava lá naquela região inicial, onde ele passava por aquela grave perturbação, né, o umbral, né, que ele descreveu. Ele era chamado então de suicida por outros espíritos. E aí depois, quando ele foi levado para o hospital, ele então foi analisado, e aí então Lísias, no caso, inicialmente, começou a mostrar para ele todas as partes que foram lesadas por causa do comportamento que ele tinha, quando se encontrava encarnado. E aí então, por causa desse tipo de postura, o seu corpo então foi sendo gradualmente destruído, então levou à desencarnação. Mas aí, para nós espíritas, né, tem algo importante a considerar. Não é simplesmente o fato do espírito morrer, né, o indivíduo morrer fisicamente e ir para o plano espiritual. Ele leva consigo todas essas desordens, todos esses desequilíbrios e continuam sofrendo no mundo espiritual, até que eles retomem gradualmente o equilíbrio. Como foi o caso de André Luiz, vivendo ali aproximadamente 1 ano, mais ou menos, nesse processo no plano espiritual para retomar esse equilíbrio. Embora ele estivesse ali ativo naquela sociedade, ele continuava passando por esse tratamento. Então, para um indivíduo que desencarna, por exemplo, por causa de uma cirrose hepática, né, devido ali ao uso contínuo de álcool, o indivíduo desencarnou. Imagina como vai ser essa fase inicial dele depois de todos esses desequilíbrios. Para aquele indivíduo que desencarna, por exemplo, por causa de um enfisema pulmonar por causa do tabagismo, imaginemos com a condição em que ele desencarna. Porque não é aquele desencarne natural. Uma pessoa, por exemplo, teve ali uma doença degenerativa, fez com que ela desencarnasse. Então, ela fisicamente, né, ou seja, ela espiritualmente, não se encontra necessariamente vinculada à doença que ela provocou, que ela sofreu. Ou melhor dizendo, para a gente poder explicar melhor, ela desencarnou em virtude de uma alteração no seu organismo, que não necessariamente ela tenha provocado por um comportamento na sua última existência. Isso foi algo que trouxe de existências anteriores, a título de prova, de expiação. Agora, aquele indivíduo que desencarna por um tabagismo, por um alcoolismo, por exemplo, esse indivíduo pode ser considerado um suicídio inconsciente, como André Luiz comentou. Ou o indivíduo que comete o autoassassínio, como foi o caso de Kardec, vocês se lembram? Kardec, por causa do seu comportamento excessivo de trabalho, ele foi alertado pelos espíritos dizendo, olha, se você não parar, você vai cometer um autoassassínio. Você precisa se cuidar por causa desse estresse todo, dessa correria toda.
Então tem aquilo que o indivíduo provoca e tem aquilo que o indivíduo simplesmente colhe como resultado anterior. Então aquele que desencarna por causa de uma doença, ele teve ali um infarto, ele teve ali um AVC, ele teve ali um câncer que aconteceu, que fez com que ele desencarnasse, o seu comportamento na última existência não necessariamente provocou aquilo. Então ele tem um pensamento diferente. A sua mente tem ali um condicionamento diferente daquilo que aqueles suicidas, considerados suicidas nesse caso, né, praticaram. Então a condição do espírito no plano espiritual vai ser também diferente. Vem ali a culpa, vem ali todo aquele drama que ele acaba vivenciando. Então aqui vimos um espírita querendo fazer esse trabalho de desenvolvimento mediúnico, mas tendo esse comportamento, com as viciações no campo da sexualidade, né, talvez bom dia, o outro com comportamento no campo do alcoolismo. Então temos ali dois tentando, mas de forma infrutífera. Continua aqui para nós. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe primeiro horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ilho-secal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Né? Então toda a descrição que foi feita aqui, né, Brás, mostra então no caso dessa senhora aquela que comia de tudo vorazmente, né? E tudo aquilo trazia para ela um grande prejuízo. Porque muitas vezes nós lembramos também que não é a comida em si que traz ali o desequilíbrio, mas é o desejo insaciável que a pessoa tem de comer. É essa postura psíquica que provoca nela o desequilíbrio. Porque ela poderia dizer assim, não, eu sou uma pessoa vegana, mas é aquela vegana voraz, que come assim desesperadamente, não se sacia com nada, come constantemente, né? E nesse caso aqui o que a gente está vendo é condimentos, temperos, né? E todo tipo de substâncias artificiais, né? Para poder manter ali a sua alimentação, né? Por exemplo, né? Sintope de coxinha de jaca, por exemplo. Então o que a gente vê aqui é o quê? No caso dela, não tem nenhum tipo de viciação assim aparente. Não, uma pessoa digna, uma pessoa equilibrada. Mas aí então, analisando, né, o seu aparelho gastrointestinal, é fácil, né, da gente perceber a forma como ela lida com essa necessidade, né, fisiológica. E continua. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonania crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então aqui já começa também a parte de obsessão. Depois nós veremos como isso acontece. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se
com os valores intelectuais e fez culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Né? Então, ele começa a trazer para nós aqui uma parte importante. Nós encarnados, nós em geral encarnados, vivemos muito mais em função da nossa razão, portanto, é tudo aquilo que se encontra à nossa volta, são as nossas necessidades imediatas, do que com essa elevação espiritual. Então nós buscamos, naqueles momentos possíveis, a nossa relação com Deus, por exemplo, ou com o objeto de fé de cada um. Mas no nosso dia a dia, o nosso comportamento é na realidade. E nós temos ali, claro, várias justificativas para isso, né? Que rezar não enche barriga, que eu preciso manter a minha vida e tudo mais. Então a gente vai trabalhando muitas vezes, dedicando-nos, né, muito mais aos compromissos terrenos do que aos compromissos espirituais. Então, na verdade, nós estamos vivendo, e a doutrina espírita tem esse papel educativo, é fazer com que nós encontremos o equilíbrio. Viver no mundo sem ser do mundo, como diz a máxima dentro do meio espírita. Então, estarmos aqui no mundo, trabalhar com equilíbrio, trabalhar com saúde, a saúde física, a saúde mental, a saúde social, a saúde espiritual em todos os seus sentidos. Então vivemos sempre assim, não viver com excesso, não buscar esses prazeres. A princípio a gente vai dizer assim, né, que vida mais sem graça é essa? Quer dizer que eu vou ter que trabalhar para poder comprar somente aquilo que eu preciso, só vou poder frequentar ambiente que é saudável, não vou poder fazer tudo o que eu quero. E aí então a gente vê aquele ditado popular que diz assim, né, se o céu é aquele lugar onde somente anjinhos ficam tocando harpas, então eu prefiro ir para o inferno, que é onde tem balada. Só que aí as pessoas vão vivendo esse inferno íntimo e não sabem por que sofrem. Mas só percebem que viveram de um modo equilibrado quando vêm as consequências. Mas não se dão conta que poderiam viver de um modo saudável, equilibrado antes, para ter uma destinação mais saudável, mais feliz. Então essa é uma orientação muito importante para nós. Dedicamos-nos muito mais à razão do que ao espírito. À mente do que ao espírito. E continua. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos adicionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as oportunidades benditas de serviço e redenção. Isso porque esse texto que ele está colocando, de toda essa agitação, de todo esse apego que nós temos, né, com as situações aqui do nosso dia a dia no mundo físico, ele fala disso na década de 1940. Imaginemos se fosse na atualidade, com essa correria que nós temos, com essa tecnologia facilitando as coisas para nós o tempo todo. Antecipando, avançando no tempo, então, ali quase 80 anos, porque de 40 até 1920 são 80 anos. Então, avançando praticamente ali um século, imaginemos o estilo de vida que nós temos hoje. A correria, nós comemos mal, nós dormimos mal, nós convivemos mal. E isso tudo traz para nós consequências. Principalmente nessa conexão que nós buscamos com o mundo espiritual. Dá a impressão de que nós estamos, embora mostre assim, traga aquela aparência inicial de que nós temos muito mais pessoas buscando religião do que no passado, na verdade essa busca pela religião não é a busca pela espiritualização. Mas, na verdade, é o desespero que faz com que as pessoas encontrem uma solução, uma busca pela esperança. Então a pessoa não vai para a igreja porque ela, olha, eu sou uma pessoa boa, porque eu quero transformar a minha vida, eu quero buscar Deus. Ele vai, na verdade, assim, olha, eu preciso de ajuda porque minhas contas estão atrasadas, eu preciso de ajuda porque a minha vida está um inferno. Então as pessoas vão em busca do amparo espiritual para poder resolver problemas, e não para se espiritualizarem. E nos tempos atuais parece que isso se encontra muito mais real, porque mostramos ali a disparidade que é entre aquilo que a pessoa faz nos seus momentos mais espirituais e aquilo que ela vive no seu cotidiano.
essa contradição que nós encontramos com facilidade. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Né? Então aqui, como ele coloca, olha só que interessante. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável. Usar um aperitivo comum. Fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então, esse equilíbrio que para nós é o grande desafio. Porque recentemente nós tivemos o contato, lá no nosso trabalho do Espiritismo.net, um contato de uma pessoa que era vegana já há alguns anos. Né? Lembramos que vegano ali é um tipo de dieta, né? Que dispensa qualquer tipo de produtos feitos artificialmente, carnívoros, enfim. Né? Depois pesquisem direitinho a definição de vegano, que vai ter ali uma resposta mais clara. Né? E ela questionava exatamente isso. Como é que um espírita pode conviver com sua consciência, vivendo dessa forma, sendo completamente contrário a tudo aquilo que traz o Evangelho, principalmente no que dizia respeito ao consumo de carnes, né? E aí, então, a frase mais clássica, né, que nós podíamos lembrar, mas ela falava isso de um modo assim agressivo, né? Que não para nós necessariamente, mas ela questionava assim, como se fosse uma pergunta retórica, né, lançada assim ao vento, mas de um modo assim indignado. E aí depois, né, a parte mais clássica dessa resposta que a gente deu foi exatamente aquela passagem do Evangelho, né, que Jesus dizia que, né, o mal não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai. Então de nada adianta você muitas vezes ter um comportamento nutricionalmente saudável dentro dessa ideia, né, de vegetarianismo, de veganismo e tudo mais, mas ao mesmo tempo você alimenta sentimentos tão negativos, tão revoltosos. Então, assim, gradualmente nós vamos buscando, através de mudanças de postura, através de uma organização da nossa dieta dentro das possibilidades. Exatamente, Miriam. Então, a gente vai fazendo esse trabalho gradual, esse trabalho contínuo de busca de um equilíbrio, para que inicialmente nós sintamos que estamos vivendo de uma forma saudável. O nosso corpo físico vai trazer essa resposta.
mas sem jamais deixarmos de considerar também a higiene mental, a nossa higiene do pensamento, dos sentimentos. Né? Pois é, exatamente, Mira. Né? Faz yoga, mas não dá o bom dia pro porteiro. Né? É mais ou menos assim. Então, a gente tem que começar a buscar esse equilíbrio. E aí a gente vê que muitas vezes é até difícil, né? Porque você pensa assim, poxa, mas eu me comporto dessa forma, mas eu sou o tempo todo criticado, eu sou o tempo todo agredido pelas pessoas, passo por indiferença, vejo as pessoas agredindo umas às outras e tudo mais. Então temos um comportamento com esse equilíbrio no mundo como o nosso é realmente um desafio. Somente através de muita perseverança nós conseguiremos manter esse equilíbrio. Mas o fato de todo mundo não fazer isso não significa que eu não deva fazer aquilo que eu preciso, que eu acho que para mim é necessário. Dudu colocou ali em cima para poder esclarecer, né? Veganismo é um movimento a respeito do direito dos animais. Por razões éticas, os veganos são contra a exploração dos animais. O boicote a atividades e produtos que são contra os direitos dos animais é uma das principais ações praticadas por quem adere ao movimento. Vegano é quem pratica o veganismo, um estilo de vida que exclui totalmente o consumo de qualquer tipo de produto de origem animal. Né? Então tem a definição, não estou fazendo nenhuma crítica, pelo contrário, né? não entendamos dessa forma, porque é só uma ideia de que muitas vezes nós buscamos um estilo de vida saudável dentro do campo da alimentação, do consumo também, né? Porque também tem aquela parte, né, de produtos que você compra, produtos de beleza, medicamentos, vestuário, né, transporte, enfim, temos ali várias formas, né, de envolver os animais no nosso cotidiano. Mas o que a gente fala é exatamente isso. Essa é uma vida saudável? Sim, é. Mas muito mais saudável do que a vida orgânica é a vida espiritual, que é algo que nós nos esquecemos. Porque como nós vivemos no silêncio do nosso mundo interior, nós achamos que está tudo bem. Eu não falo mal de ninguém, eu não reclamo de nada, mas por dentro de mim existe ali um vulcão de erupção de ideias e sentimentos que ninguém fica sabendo. E isso, na verdade, me afeta e ninguém percebe isso. Nem eu mesmo percebo, só vou perceber isso depois. Né? Sim, né? O importante, Angelina, é o esclarecimento. Né? Mais do que isso, né? É todo mundo entender exatamente que nós temos que viver de uma forma saudável em todos os aspectos. Né, como nós já comentamos anteriormente, Joana de Ângeles, quando ela fala sobre o homem integral, ela fala sobre o ser humano nos seus diversos aspectos. Então, biologicamente, organicamente, eu tenho que ter uma vida saudável das substâncias que eu absorvo no meu organismo, com relação a vícios, com relação a hábitos, com relação a comportamentos. Né? Então, qual seria o ideal? Eu ter uma alimentação saudável, que supra o meu organismo em todos os seus nutrientes, fazer exercício continuamente, não me estressar com as atividades que eu faço, porque isso me traz não apenas um desequilíbrio mental e emocional, mas orgânico também, porque eu acabo somatizando tudo isso. Convivendo com as pessoas, eu tenho que ver sempre o bem nas pessoas, sempre viver de modo equilibrado, de modo feliz, dando bom dia para todo mundo. Espiritualmente, sempre estar ali conectado com o plano espiritual. Socialmente também, sempre tendo boas relações com todas as pessoas. Então, quer dizer, teoricamente, né, dentro de casa, aquela família feliz, que senta todo mundo junto para poder almoçar, que todo mundo ajuda todo mundo. Então dá a impressão de que nós estamos falando de um mundo à parte dessa nossa idade. Né? Então, na verdade, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Encontrar esse equilíbrio de estarmos no mundo, mais uma vez, sem sermos do mundo. Sempre da melhor forma possível, viver saudavelmente em todas as suas características. Né? Esse equilíbrio que é o necessário. E é um desafio para todos nós. Dudu colocou, né, o exercício de veganizar também, também demais prejudica o organismo físico, se não tiver um nutricionista no comando. Sim, todo tipo de dieta que se faça, né, se não tiver esse equilíbrio, acaba trazendo grandes prejuízos. Né? Inclusive, nós chegamos a fazer um estudo sobre isso, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, estudando o estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu tive a oportunidade de desenvolver esse tema, que falava sobre corpo físico, né? E nós falamos sobre isso, né? Que os centros espíritas deveriam convidar educadores físicos, nutricionistas, médicos, para falar sobre a responsabilidade do espírito sobre o seu corpo. Não simplesmente para falar do corpo físico, mas falar do espírito.
E aí então trazendo ali tantas orientações, fazendo campanhas, né, para que as pessoas se esclareçam com relação às dietas, campanha contra o tabagismo, né? Porque quantas vezes nós temos ali esposas que frequentam centros espíritas e em casa nós temos ali os maridos que não são espíritas e têm um comportamento completamente fora, né, desse tipo de conduta. E aí então esclarecendo famílias, esclarecendo a comunidade, né? Então isso é um papel importante que o espiritismo tem. Porque a gente fala muito das emoções, né? Porque a depressão, porque as emoções, porque a nossa consciência, porque os nossos medos. E enquanto isso eu estou comendo, né? Aquela feijoada gordurosa, estou ali tomando, né? aquele meu aperitivo, estou fazendo isso, aquilo. Sim, é exatamente isso, Angelina. Se a gente conseguir inicialmente educar o nosso corpo, a nossa mente é o próximo passo, né? Como é aquela coxinha frita, né, Andréia? Oh, coisa boa, aquilo lá, tá vendo? A gente tem muita coisa para educar ainda, né? Mas enfim, né, essa é uma orientação, que era do nada, é gostoso. Com churros depois, então, fica melhor ainda, né, Miriam? Então vamos lá, continuando aqui para nós. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Vai, assado, vegano, saudável, né? Oxa. Tá. Falamos aqui então, né? Atender à santificada missão do sexo, a parte do comportamento sexual. Muitas vezes as pessoas optam pelo celibato em nome da fé, só que na verdade, intimamente, elas são pessoas egoístas, pessoas viciosas, pessoas ali cheias de conflitos, né? Então, a vivência da sexualidade na sua santificada missão, um aperitivo comum. Ficou com ruído? Vê se melhora. Eu não falei nada aqui, não fiz nada. Melhorou? Melhorou não, pessoal? Ainda tá? Espera só um pouquinho então. E continua aqui, vamos lá. Então ele finaliza esse parágrafo, né? Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Olha só, do bem viver. Então essa talvez seja a expressão final para fechar todo esse raciocínio que nós desenvolvemos agora há pouco. O bem viver, viver bem em todos os sentidos. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeradamente? De uma forma austera, né? De uma forma direta, dura. Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Né? Então, olha só que frase bacana, né, que André Luiz recebe como resposta. Então, percebendo que as pessoas muitas vezes têm esse comportamento desequilibrado, mas não necessariamente trazem valores maus. São apenas aprendizes, são apenas aquelas crianças, né, que ainda não conseguiram, né, receber ali uma devida educação. Às vezes aprontam aqui, aprontam ali, são um pouco agitadas em algum sentido, mas não são más. Aquela criança que quebra um vaso dentro de casa jogando a bola, é uma criança querendo se divertir, ela não teve a intenção de fazer aquilo, mas acabou fazendo. Então, no nosso corpo físico, na nossa vida social, na nossa vida psíquica, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós provocamos esses desequilíbrios sem a intenção de fazê-lo. Até porque nós lembramos sempre, né, que existe uma ansiedade muito grande na nossa sociedade em busca da felicidade. Mas como é que nós podemos buscar alguma coisa que nós não sabemos o que é? Porque para muitos a felicidade significa, como a gente já comentou várias vezes, uma segurança material, um prazer momentâneo, você estar ao lado de alguém que te satisfaça, você ter aquilo que você quer. Não, eu sou uma pessoa feliz. No momento em que tiram isso de você, você se torna infeliz. Então você não era feliz.
Porque a felicidade não é momentânea, é uma conquista que o espírito tem. Então, se nós não sabemos como sermos felizes, como é que nós vamos encontrar essa felicidade? E é então por isso que nós temos hoje, né, a doutrina que fala para nós sobre os ensinamentos de Jesus, mostrando exatamente qual é o propósito do espírito, de que forma que ele vai se elevar espiritualmente, de que forma que ele vai viver a felicidade verdadeira, que é a felicidade do espírito. Se nós, na grande maioria da população mundial, podemos falar isso sem qualquer preocupação, mundialmente nós não nos vemos como espírito, como é que nós podemos buscar a felicidade do espírito? Nós buscamos então a felicidade do corpo. Só que a felicidade do corpo nem todos podem ter. Porque eu vou ter que ganhar na loteria para ter uma fortuna para poder tentar construir a minha felicidade. Como eu não ganho na loteria, então eu vou ser eternamente infeliz, na visão limitada que nós temos do mundo físico. Então, tudo com calma. Então, assim, a doutrina espírita, como Kardec, quando ele perguntou aos espíritos sobre a lei do progresso, lá no nosso livro dos espíritos, ele perguntou qual a contribuição que a doutrina espírita poderia oferecer para o mundo. E aí os espíritos responderam que uma contribuição muito grande. Porque exatamente traria novos princípios, traria novos valores, traria também uma nova visão do nosso mundo e da realidade espiritual que nós estamos vivendo. E aí, portanto, nós começaremos então a educar a nossa forma de viver a partir desses fundamentos. Mas aí a gente pode lembrar também, né, que, claro, todas as religiões trazem isso. Só que muitas vezes essas religiões estão muito mais vinculadas à instituição física terrena do que à evolução do espírito. Tanto que nós vemos todos esses conflitos que nós encontramos hoje, né? Então, quando todas as religiões começarem a se voltar realmente para o seu objetivo, que é a educação do espírito, e não simplesmente ficar apegada às situações do dia a dia, aos interesses do dia a dia, enquanto elas não se transformarem, o mundo também não se transforma. Porque a doutrina espírita ela faz um papel, mas é um papel limitado. Nós temos, inclusive, né, tantas e tantas formas de atingir as pessoas, né? Recentemente, nós tivemos notícias de alguns filmes importantes, né? Só para a gente poder aproveitar e já fazer aqui uma propaganda. Tem um filme biográfico, né? Um filme biográfico do Divaldo, tem um filme biográfico de Joana de Ângeles, tem uma novela que a partir agora de setembro, na das 6, trará um tema sobre reencarnação. Então, através dessas pequenas informações, desses pequenos exemplos, as pessoas vão se vendo como espíritos. E aí vão se interessando em agir de um modo diferente, a buscar novos objetivos para mudar essa postura limitada que nós temos hoje, que traz para nós tantos sofrimentos. E continua para nós aqui. Então, compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudares a si próprios, mas gradativamente compreenderão que a mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são boas companheiras de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã, e as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Né? Depois aqui então o próximo capítulo, que chama-se exatamente vampirismo, nós falaremos sobre essa relação nociva, essa relação perniciosa, doentia, que existe entre nós encarnados e o mundo espiritual nessa categoria ainda inferior. Então o que coloca Alexandre aqui para André Luiz
É exatamente isso, né? Que embora sejam pessoas que trazem esses desequilíbrios, essas dificuldades, são pessoas de boa vontade que frequentam o centro espírita, nesse caso falando especificamente da doutrina espírita, mas também poderíamos falar sobre isso para outras escolas religiosas. São aquelas pessoas que vão com boa vontade, vão com convicção de que estão fazendo a coisa certa, só fazem a coisa certa do jeito errado, né? Porque no seu dia a dia elas têm um comportamento que não é um comportamento saudável como se deveria ter, como comentamos há pouco, né? Mas o fato de estar lá com boa vontade, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer acontecer, seria como se nós pensássemos assim, alguém que tem essa dieta desequilibrada, alguém que é fumante, alguém que faz uso do álcool, não de uma forma de doença como o alcoolismo, mas tem um hábito frequente de fazer uso do álcool que traz ali um prejuízo para o organismo. Aquela pessoa que trabalha excessivamente e acaba se estressando, se desgastando. Imaginemos que todas essas pessoas trabalham num grupo de voluntários oferecendo sopa para pessoas que moram na rua. Nós deveríamos descartá-las pelo fato de terem os seus hábitos do dia a dia equivocados? Esse é um prejuízo que vai trazer um resultado negativo para elas próprias. Mas a boa vontade que elas demonstram é algo válido. Agora, se nós temos uma pessoa que tem um mau caráter, uma pessoa que é nociva para aquele tipo de trabalho, obviamente que ela não tem condições morais de participar daquele trabalho. As outras têm condições morais porque elas têm boa vontade, têm interesse, têm amor pelo trabalho que fazem. Então, na verdade, nesse caso, é muito mais simples de tratar, porque é apenas uma educação de comportamento. Porque moralmente elas estão no caminho certo. Então nós vamos encontrar, né, quando nós começamos a falar sobre a qualidade dos médiuns que estão disponíveis na casa espírita, claro que nós vamos encontrar médiuns imperfeitos, aliás, só vamos encontrar médiuns imperfeitos. Porque em casa ele se comporta de um modo diferente, porque no trabalho é assim, porque isso, é porque aquilo. Nós encontraremos imperfeições em todos eles. Mas a nossa dedicação ao trabalho é algo que compensa o investimento dos espíritos, no caso dos trabalhadores, né, porque se eu sou alguém desequilibrado, alguém que vive de uma forma completamente negativa na sociedade, aí não cabe a esses trabalhadores do centro espírita fazer essa tarefa, cabe aos mentores espirituais de cada um. Né? A Dalva colocou, né, conheço um bandido que não bebe, não fuma e não come demais. Exatamente, Dalva. Assim como nós conhecemos, né, pessoas que são honestas e tudo mais, mas têm essa fraqueza. Então, quer dizer, a aparência muitas vezes engana, né? Aliás, o que nós mais vemos, né, pessoas de terno e gravata na televisão, mas que estão saindo aí, né, nos noticiários com comportamentos péssimos. Né? Então, aquilo que nós vemos exteriormente não reflete necessariamente aquilo que interiormente a pessoa traz. Então, ela poderia fazer mais, muito mais. Assim como todos nós, né? Porque chegarmos aqui numa sala, começarmos a falar de coisas bonitas, trazermos raciocínios que são interessantes para o nosso aprendizado, é tudo muito fácil. Né? Mas a Miriam, quando veio aqui em casa, ela ficou 3 dias, ela não via a hora de ir embora. Porque falar comigo pela internet é uma coisa, conviver comigo é outra, né, Miriam? Então, é uma história completamente diferente. Então, no nosso dia a dia, a coisa muda, mas na verdade assim, a boa intenção, aí todo mundo vai dizer assim, mas de boa intenção o inferno está cheio. Só que na verdade nós dizemos assim, mas aquele que tem boa intenção já está no caminho certo. Só precisa na verdade reorganizar, só precisa na verdade fazer com que as coisas se direcionem para esse crescimento, para esse desenvolvimento. E isso é uma lição importante para todos nós. Nesse caso, nesse capítulo que nós estamos estudando, fala sobre o desenvolvimento mediúnico. Nós estamos falando de médiums. Mas facilmente podemos estender isso para todas as categorias de trabalhadores, de colaboradores com o plano espiritual. No nosso caso, nós estamos fazendo estudos, tem aquele que trabalha numa obra social, tem aquele que trabalha como médium. Todos nós. Pessoas de boa vontade, pessoas que têm interesse mesmo. Só que nós ainda temos aquelas fraquezazinhas que
muitas vezes limitam o nosso potencial e trazem prejuízos para nós mesmos, mas é algo que pode ser corrigido com facilidade. Agora, difícil é nós corrigirmos aquele que moralmente está desequilibrado. Aquele que é egoísta, aquele que se corrompe, aquele que é agressivo. Você fazer esse indivíduo se tornar uma pessoa honesta é muito mais difícil do que você fazer alguém mudar a dieta. Do que deixar um hábito que é negativo. Então, os vícios morais, esses sim estão impregnados no indivíduo. E esses dão trabalho. Agora, os vícios de comportamento facilmente são resolvidos. Já estão no caminho certo pelo fato de se envolverem com atividades nobres como essas, de autodoação, de boa vontade, né, de amor ao próximo. Olha que diferença que tem de uma situação para outra. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós temos mais 5 minutinhos só, mas vamos fechar por aqui já, porque não vamos começar esse capítulo 4, porque ele é um pouco extenso. No nosso próximo encontro nós teremos um estudo voltado para esse vampirismo, e aí então falaremos sobre essas influências espirituais negativas, né? Tranquilo, Angelina. Bom dia, Didima. Então, vampirismo é o nosso próximo tema na semana que vem. Será o nosso capítulo número 4 aqui do nosso